Lembra daquela música do filme O Bicho Vai Pegar, que dizia: se você for até a floresta hoje, vai ter uma grande surpresa? E se essa surpresa fosse uma escada estranha e isolada, que parece não levar a lugar nenhum? É hora de pegar o seu sobretudo e lupa, enquanto examinamos mais de perto alguns dos mistérios inexplicáveis mais intrigantes que precisam de uma explicação. Escadaria na floresta. A internet está cheia de relatos de alguns avistamentos muito estranhos em florestas ao redor do mundo. E não me refiro ao avistamento de animais. Tudo começou com um tópico do Reddit de 5 anos, postado na comunidade r/NoSleep. No post, um oficial de busca e resgate do Serviço Florestal dos Estados Unidos decidiu contar algumas de suas histórias mais assustadoras de trabalho. De longe, a história mais estranha diz respeito a inúmeras ocasiões em que ele afirma ter encontrado escadas isoladas no meio da floresta, onde nenhum homem jamais viveu. As escadas não têm outra estrutura anexada a elas e parecem que caíram do céu, ou que o resto de uma casa foi arrancada. O oficial da SAR continua explicando que, a princípio, ele foi informado de que as escadas não eram nada para se preocupar, mas quando ele pediu para examinar melhor, seus superiores disseram para nunca se aproximar delas. As pessoas nos comentários entraram na conversa, com suas próprias experiências assustadoras de escadas. Embora a maioria estivesse situada em toda a América, logo surgiram relatos de escadas semelhantes encontradas no Brasil, Portugal e Filipinas. O usuário do Reddit TK622 até se deparou com esse conjunto coberto de musgo em uma clareira na Alemanha. Embora possa não ser tão grandioso quanto algumas das outras pessoas descritas, eles ainda parecem estranhamente fora do lugar. Existem várias teorias sobre por que essas escadas podem existir. A primeira, e talvez mais lógica, é a explicação de que elas são simplesmente as fundações deixadas para trás por assentamentos perdidos há muito tempo, depois que o resto da estrutura ao redor apodreceu. No entanto, parece estranho que não existam mais evidências dessas casas nas profundezas da floresta. Alguns também sugeriram que elas poderiam ser um tipo de torres de caça, que são plataformas fechadas usadas por caçadores para elevá-los a um ponto de vista melhor. Esses conjuntos estranhos poderiam realmente ser um púlpito para uma reunião de culto esotérico. Talvez seja uma porta de entrada para outra dimensão, ou pior ainda, para o próprio inferno. Por mais interessantes que essas histórias possam ser, não vale a pena levar tão a sério. Afinal, toda a comunidade NoSleep do Reddit é frequentemente usada para postar pequenas histórias assustadoras que são tratadas como fatos, mas com poucas evidências para sustentar. Também é interessante que existam tão poucas fotos dessas escadas misteriosas, mas não há como negar que o grande volume e variedade de relatórios que afirmam ter visto são um argumento convincente. Você iria se aventurar nessa floresta para descobrir por si mesmo? Diz aí nos comentários. É impressão minha ou ficou frio de repente? Você pode ficar intrigado depois desse vídeo, mas tem uma maneira de garantir que o seu cérebro fique satisfeito com todo o conteúdo incrível que ele precisa. É só apertar os botões curtir e se inscrever. Não esqueça do sininho também para nunca perder os meus uploads. E agora de volta a Mistérios Misteriosos. Senhora Babushka. Em 22 de novembro de 1963, dezenas de pessoas em Dallas, no Texas, fizeram fila nas ruas para assistir à carreata do presidente John F. Kennedy, passando pela Dealey Plaza. Mal eles sabiam que estavam prestes a testemunhar um dos eventos mais significativos da história, quando o presidente foi assassinado pelo ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, Lee Harvey Oswald. Nos dias que se seguiram, a polícia procurou testemunhas que poderiam ter capturado o evento em câmera. Embora a identidade da maioria das pessoas presentes logo se tornasse conhecida, sua investigação revelou que ninguém tinha visto o que aconteceu, mesmo aqueles com câmeras apontadas para o presidente. Mas um indivíduo ali particularmente intrigante, a senhora Babushka, chamada assim porque estava usando um lenço de cabeça estilo russo, estava em pé na grama entre Elm Street e a Main Street, fotografando o momento em que o tiro fatal foi disparado. A polícia imediatamente divulgou um boletim solicitando informações sobre a mulher desconhecida. Agora, quase 60 anos depois, ainda não temos ideia de quem ela é ou qualquer filmagem que ela possa ter feito dos eventos do dia. Então, o que nós sabemos? Vários espectadores tiraram fotos e vídeos do dia, e a senhora Babushka aparece em alguns deles. No filme granulado de Dallas Resident Mary Muchmore, ela pode ser vista atrás de Charles Bram e seu filho de 5 anos, Joe. Visto apenas por trás, ela está vestindo um casaco marrom e está de pé com uma postura ampla, segurando os braços até o rosto. Em um outro vídeo feito pelo americano Mark Bell, depois que os tiros foram disparados, a senhora Babushka pode ser vista de costas para a câmera de novo, mas dessa vez ela caminhou mais perto da rua e ficou em frente à colina gramada. Estranhamente, ela permanece de pé enquanto os outros ao seu redor estão correndo para se proteger, ou sentados no chão em estado de choque. O vídeo de Zapruder, possivelmente o vídeo mais famoso de um cidadão, oferece uma visão frontal da senhora Babushka, mas a sua câmera obscurece ainda mais seu rosto já embaçado.
7 anos depois, em 1970, Beverly Oliver, uma ex-dançarina e cantora em um clube burlesco, afirmou ser Babushka Lady. Ela disse que filmou todo o assassinato em uma câmera Super 8 Yashica, mas que 2 agentes do FBI a apreenderam antes que ela pudesse revelar. Ela até declarou estranhamente que conhecia pessoalmente Lee Harvey Oswald e Jack Ruby, o homem que mais tarde iria atirar em Oswald, enquanto estava sob custódia. Mas sua história tem algumas falhas significativas. Em primeiro lugar, Oliver era uma jovem magra de 17 anos em 1963, o que não combina com a imagem de velha que vimos nas imagens. Além disso, a câmera Yashica Super 8 não foi produzida até meados da década de 60. Oliver afirmou que sua câmera era um protótipo, que ela obteve antes de ficar disponível ao público, mas a sua história eventualmente foi desmascarada. As teorias da conspiração sobre a verdadeira identidade da senhora Babushka se espalharam como fogo. Ela era uma espiã russa, uma agente do serviço secreto, ou uma assassina empunhando uma arma fotográfica. Alguns até especularam que ela era um homem, citando sua postura ampla, que parecia estranha para uma mulher daquela época. Mas como ela nunca se apresentou para contar à polícia o que viu naquele dia, talvez não queremos saber quem era a senhora Babushka. Anjo da guarda. Muitas pessoas acreditam que tem alguém cuidando delas e orientando pela vida. Você pode achar difícil acreditar em algo que não pode ver com os próprios olhos, mas depois de ver esse clipe de cair o queixo, talvez precise pensar 2 vezes. Essa filmagem de câmera de segurança mostra um dono de loja chamado Serdar Biniciyi, do distrito de Telidere Mahallesi, na Turquia, do lado de fora de sua loja quando um homem misterioso passa e lhe dá um tapinha no ombro, enquanto um caminhão passa. Isso alerta Serdar para ver um enorme portão de metal balançando em sua direção, na parte de trás do caminhão, que passa centímetros perto dele, enquanto ele se esquiva. Serdar, completamente sem palavras, procura alguém para agradecer por possivelmente salvar sua vida, mas o homem vestido de preto parece ter desaparecido por completo. O motorista do caminhão, mais tarde, fez uma visita à loja de Serdar para se desculpar pelo terrível quase acidente, mas Serdar nunca mais viu seu salvador. Claro que o vídeo provocou um monte de especulações depois de ser postado no Reddit, com alguns alegando que o homem misterioso poderia ser um anjo da guarda, um viajante do tempo, ou mesmo o próprio Serdar, enviado de volta do futuro. Aqueles a favor de toda a teoria do anjo da guarda apontam o comportamento casual do homem misterioso, e como ele não poderia saber que a grade de metal seria liberada do caminhão apenas alguns segundos depois. Porém, é claro que os pessimistas também sugeriram que isso não poderia ser nada além de uma grande coincidência. De qualquer forma, Serdar está grato a esse homem misterioso pelo resto de sua vida. O que você acha? Esse clipe sinistro mostra um anjo da guarda de verdade em ação ou foi apenas um golpe de sorte? Conta aí nos comentários. E se você tiver alguma história semelhante para compartilhar, eu adoraria ouvir. O astronauta de Solway Firth. Em um dia de verão de 1964, Jim Templeton, de Carlisle, Inglaterra, visitou Burgh Marsh, em Solway Firth, Cumbria, com sua esposa Annie e sua filha Elizabeth. Então Jim decidiu tirar algumas fotos de Elizabeth em seu vestido novo. Mal sabia ele que uma dessas fotos logo seriam manchetes globais. Na foto, uma figura estranha pode ser vista atrás de Elizabeth, além de sua esposa e 2 aposentados sentados em um carro próximo. Jim não tinha visto mais ninguém naquele dia. Na verdade, ele nem sabia que a figura existia, até que o profissional que estava revelando as fotos de Jim mostrou. Essa presença sinistra pode ter intrigado Jim, mas para os ufólogos era claro. Um traje branco, um capacete, uma viseira escura. O Sr. Templeton fotografou um astronauta. Jim levou a foto para a polícia de Carlisle, que alegou que não era nada fora do comum. Na verdade, a empresa cinematográfica Kodak disse exatamente a mesma coisa e até ofereceu uma recompensa para quem pudesse provar que a foto era falsificada. Uma recompensa que nunca foi reivindicada. A foto causou uma tempestade na mídia e apareceu em notícias de todo mundo, mas a reviravolta mais estranha dos eventos foi uma ligação com o lançamento planejado de um míssil Blue Streak em Woomera, no sul da Austrália. Apenas 2 dias após a fotografia ser tirada, o teste do míssil foi abortado por técnicos que relataram ter visto 2 homens no campo de tiro. Alguns relatos até afirmam que os técnicos ficaram atordoados depois de ver o Solway Firth Spaceman nos jornais americanos, pois a figura na fotografia parecia estranhamente semelhante às aparições em Woomera. Mas isso não é tudo. O Blue Streak também foi construído na Half-Spade Adam, em Cumbria, a poucos quilômetros de onde Jim fotografou Elizabeth, que estava também ligada a um recente avistamento
avistamento de OVNIs. Como não há evidências fotográficas do avistamento, essas coincidências são difíceis de provar, mas elas não são muito estranhas para serem ignoradas. Algumas pessoas, como Sarah Spellman, presidente da Associação para o Estudo Científico de Fenômenos Anômalos, sugere que o astronauta Solway Firth simplesmente tocou um acorde com os temas do dia e algumas das tradições de OVNIs dos anos 50 e 60. Em outra foto do dia, você pode ver a esposa de Jim à direita de Elizabeth. Outros especularam que ela pode ter entrado no fundo da cena. Se ela estivesse de costas para a câmera, a foto superexposta poderia ter deixado seu vestido azul branco e seu cabelo escuro. Talvez Jim não a tenha notado na hora, pois você só conseguia ver cerca de 70% do que estava na foto pelo visor da câmera que ele estava usando. Ainda assim, sem mais provas, talvez nunca saibamos quem ou o que Jim Templeton capturou naquele dia. A cratera Potomsky. Escondido nas profundezas da floresta siberiana, está um monte sombrio e escuro que se eleva sobre a paisagem verde brilhante, conhecida apenas como a cratera Potomsky. Essa rocha gigante em forma de alto-falante, medindo cerca de 40 metros de altura e 101 metros de largura, é certamente uma visão estranha de se ver na remota taiga do norte, da região de Irkutsk. Mas o que realmente é? Durante muito tempo, cientistas não tinham absolutamente nenhuma ideia, e ainda tinham mais perguntas que respostas. Até 1949, era conhecido apenas pelos moradores, que o chamavam de Ninho da Águia de Fogo. Eles acreditavam que era um lugar ruim e os evitavam a todo custo, citando histórias de pessoas e até animais que ousaram se aventurar muito perto da cratera e desapareceram em circunstâncias misteriosas. O geólogo russo Vadim Kolpakov foi o primeiro a estudar a cratera em 1949. Parecia um vulcão, só que com uma estranha cavidade semicircular no centro. Mais estranho ainda, nenhuma árvore crescia nas encostas ou na cratera. A princípio, ele se perguntou se era uma mina gigantesca ou mesmo um artefato arqueológico, mas rapidamente descartou esses pensamentos, pois a área era muito densa. E os povos locais Evenk e Yakut não podiam construir pirâmides de pedra como os antigos egípcios. Após a sua expedição, Kolpakov concluiu que a cratera deve ter sido formada por um pedaço de rocha espacial que se rompeu do famoso meteorito de Tunguska, que explodiu sobre a região de Krasnoyarsk em 1908. Mas isso foi apenas um palpite. À medida que a cratera ganhava atenção generalizada, as teorias que tentavam explicar a sua existência abundavam, desde um pouso de OVNI até um pedaço de uma estrela de nêutrons caindo na Terra. Em 2005, foi lançada outra grande investigação, liderada pelo experiente geólogo Eugene Vorobiev. Mas quando a equipe se aproximou da cratera, Vorobiev desmaiou e morreu subitamente de um ataque cardíaco. Investigações subsequentes em 2006, 2008 e 2010 conseguiram coletar material do local, mostrando que a cratera se formou até 500 anos atrás, muito antes do evento de Tunguska. Eventualmente, os cientistas abandonaram a teoria meteórica em favor da ideia de que a cratera é algum tipo de formação geológica. Eles sugeriram que o monte pode ter sido formado por fluidos como hidrogênio, sendo liberados no subsolo de um vulcão de gás. Mas a análise dos anéis dentro das árvores que crescem perto do local também mostrou evidências de um período de crescimento acelerado, não natural, como os observadores da floresta ao redor de Chernobyl após o desastre nuclear. Isso levou a mais especulações sobre uma usina nuclear subterrânea escondida, ou até mesmo OVNIs enterrados, com combustível nuclear a bordo. Por enquanto, a cratera Potomsky permanece um mistério, mas pelo menos podemos removê-la sem pensar duas vezes das nossas listas de viagens. Annabelle. Se você é um verdadeiro fã de terror, o nome Annabelle deve ser o suficiente para causar arrepios na sua espinha. Annabelle é a boneca assombrada que aterroriza os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, na franquia Invocação do Mal e nos 3 filmes subsequentes de Annabelle. Mas e se eu te disser que Annabelle não é apenas uma obra de ficção? A verdadeira boneca Annabelle, na verdade, reside no Museu Oculto de Warren, na casa de Elizabeth Monroe, em Connecticut, onde está firmemente trancada dentro de uma caixa de vidro. Enquanto a boneca do filme é uma boneca de porcelana assustadoramente real com cabelos longos, a verdadeira é uma boneca clássica de aparência simples, Raggedy Ann, com fios vermelhos para o cabelo. Mas não se engane, assim como Lorraine Warren disse uma vez, as aparências enganam. Não é a aparência da boneca que a torna assustadora, é o que foi infundido dentro da boneca, o mal. Até sua morte em 2019, Lorraine sustentou que a boneca Annabelle não era brincadeira. Na verdade, tem até uma mensagem alertando as pessoas para não tocarem na caixa de exibição de Annabelle. De acordo com os Warrens, um homem que visitou o museu com sua esposa foi convidado a deixar o museu depois de bater no armário de vidro. Mas a caminho de casa, o homem perdeu o controle de sua moto e bateu de frente em uma árvore, acabando com sua vida. Ed Warren chegou a afirmar que o volante e
os freios do carro que ele dirigia falharam misteriosamente enquanto ele estava transportando a boneca assombrada para o museu. Sem nenhum relatório detalhado para fundamentar essas alegações, alguns podem dizer que tudo isso é apenas uma farsa. Mas se acreditarmos nos Warrens, essa boneca de aparência inocente pode realmente abrigar um espírito maligno vingativo. A história real de Annabelle supostamente começou em 1970, quando uma enfermeira de 28 anos recebeu a boneca como presente de aniversário de sua mãe. Ela não pensou muito a princípio, mas não demorou muito para que as coisas começassem a tomar um rumo sinistro. Ela encontrava a boneca em posições estranhas, ou notava pedaços de papel no chão com mensagens sinistras tipo "me ajude". Ela procurou um médium e, através de uma sessão espírita, foram apresentadas ao espírito de Annabelle Higgins, uma garotinha de 7 anos que já residiu na propriedade. Annabelle disse que ela só queria ser amada, então elas permitiram que entrasse na boneca. Com certeza esse é o primeiro item na lista de coisas a não fazer quando lidar com espíritos malignos. As coisas só pioraram a partir daí, até que os Warrens tomaram conhecimento do caso e se apropriaram da boneca depois de determinar que ela estava sendo manipulada por um espírito desumano. Mais assustador ainda, em agosto de 2020, vários rumores circularam online, alegando que Annabelle havia escapado de sua caixa durante a noite. Felizmente, esses rumores foram descartados quando o genro de Ed e Lorraine, Tony Spera, confirmou que Annabelle estava sã e salva no museu. Annabelle's here in all her infamous glory. She never left the museum. Eu não sei você, mas eu não brincaria com essa boneca de jeito nenhum. Nuvens da Glória da Manhã. O mundo está cheio de coisas que não podemos entender por completo, e as chamadas Nuvens da Glória da Manhã, no norte da Austrália, é uma delas. A partir de setembro de cada ano, essas espetaculares nuvens ondulantes começam a se formar nos céus de Burketown, Austrália. Um fenômeno conhecido desde os tempos antigos, como o Kangalg, pelos antigos aborígenes. Essas formações tubulares podem ter até 1000 km de comprimento e 2 km de altura, e podem se mover a velocidades de até 60 km por hora. Planadores muitas vezes levantam voo para encontrar as nuvens, desligam seus motores e flutuam ao longo e sobre suas bordas externas, às vezes viajando mais de 800 km antes de pousar. Estranhamente, à medida que as nuvens passam por cima, as condições no solo se tornam calmas e silenciosas. Sabe-se que essas formações de nuvens únicas aparecem em outras partes do mundo, como essa sobre o Lago Michigan, mas não é tão regular e previsível quanto nessa parte da Austrália. Mas o que são e por que se formam? Apesar de ser bastante estudada, a nuvem Glória da Manhã ainda é um mistério. Como o nome sugere, essas nuvens rolantes são formações baixas que podem acompanhar tempestades ou se formar a partir da brisa do mar, rolando ao longo de um eixo central. Embora possam se desenvolver por conta própria, ocorrem com mais frequência em ondas sucessivas de até 10, como se fossem cordas esticadas pela paisagem. Podemos saber o que são, mas ninguém sabe realmente o porquê se formam, especialmente em uma área tão específica. No norte da Austrália, a principal teoria é que a combinação única de terra e mar é responsável pelo aparecimento regular desse fenômeno. Brisas atingindo ambos os lados da península do Cabo York, no lado leste do Golfo, criam uma pequena linha de nuvens, mas à medida que o ar frio da noite desce, ele atinge uma camada de inversão quente sobre a água e vai para baixo dela, criando o padrão de rolamento. O ar úmido da manhã forma as nuvens, que duram até o dia esquentar e a camada de inversão desaparecer. Embora isso pareça ser uma aposta bastante segura, ninguém descobriu ainda exatamente o que causa essas nuvens totalmente bizarras, especialmente fora da Austrália. Tudo que eu sei é que surfar nessas nuvens deve ser muito louco. Hipster viajante do tempo. Na primavera de 2010, o Barlow Pioneer Museum of Central British Columbia, no Canadá, descobriu o que significa se tornar viral, quando uma foto aparentemente inócua de uma coleção digitalizada, com o nome de Their Past Lives Here, encontrou uma nova vida online. A fotografia tirada de um fotógrafo involuntário em 1941 é uma foto instantânea tirada por ocasião da reabertura da South Forks Bridge, na comunidade mineira vizinha de Goldbridge, depois de ter sido levada durante uma inundação no ano anterior. Um grupo de espectadores pode ser visto na foto, mas um homem realmente se destaca dos demais. Ele usa óculos escuros, uma camisa e uma câmera contemporânea em volta do pescoço. Sua inconfundível vibe hipster, que parece muito à frente do seu tempo, fez com que a foto explodisse nas mídias sociais, e logo fotógrafos experientes da internet estavam correndo para desvendar o mistério. Será que esse cavalheiro do século XXI, de alguma forma, encontrou um jeito de viajar no tempo? É claro que muitos que se deparam com a imagem nas mídias sociais foram rápidos em classificar como um Photoshop, o que é mais fácil de supor até que você considere que ela se originou de uma coleção genuína de museu, que foi disponibilizada ao público pela primeira vez em 2004. Embora não há como saber quem é o homem anônimo, as tentativas de desmascarar a teoria do viajante do tempo se concentraram em seu traje. Alguns argumentaram que os itens
itens apresentados na foto, como a camiseta com o logotipo, óculos de sol envolventes e câmera portátil, na verdade estavam disponíveis na década de 40. Eles simplesmente não eram comuns. Por exemplo, sua camisa traz o logotipo do time de hóquei Montreal Maroons, que jogou na NHL de 1924 a 1938. Quanto à câmera, a Kodak fez várias câmeras portáteis que estavam disponíveis em 41, embora seja difícil dizer exatamente que tipo ele está segurando. Seu estilo de óculos, no entanto, certamente não era difundido na época. Embora você pudesse conseguir óculos com protetores na década de 40, os óculos de sol envolventes não se tornaram prontamente disponíveis até cerca de 20 anos depois, na década de 60. O que você acha? Esse é um viajante do tempo de verdade ou apenas um cara que estava muito à frente na moda? Mistério do monólito. Em 18 de novembro de 2020, uma tripulação de helicópteros contando carneiros selvagens enquanto sobrevoava uma parte remota de um deserto de Utah, avistou uma estranha estátua abaixo. Em uma inspeção mais próxima, eles perceberam que era um monólito de metal reluzente que se destacava no meio da paisagem de rocha vermelha, semelhante a Marte. O objeto de aço inoxidável de 3 lados tinha cerca de 3 a 4 metros de altura e não oferecia pistas sobre quem poderia tê-lo colocado na rocha, ou por quê. Mas em 27 de novembro, assim que a notícia começou a se espalhar, desapareceu misteriosamente, sem deixar vestígios. Antes que alguém pudesse investigar mais, outro grande monólito de metal apareceu apenas alguns dias depois, na encosta da Romênia. Foi visto perto da fortaleza Petrodava Dacian e estava coberto de rabiscos e curvas, ao contrário da superfície lisa do monólito de Utah. Também parecia ter sido soldada e encaixada em uma fenda na pedra. Vários dias depois de ter sido encontrado, esse monólito também desapareceu. Mas não termina aí. A próxima parada dessa turnê mundial de monólitos foi o sul da Califórnia, onde um dos objetos brilhantes apareceu no topo de uma trilha de montanha, em Atascadero, metade do caminho entre São Francisco e Los Angeles. I guess this is the thing now, right? So, be prepared to see these everywhere. E então você adivinhou, ele desapareceu. No primeiro fim de semana de dezembro, os caminhantes avistaram um monólito de vidro fugaz em uma praia na ilha de White, no Reino Unido. Entre os próximos destinos a serem visitados pelos monólitos estavam Espanha, Alemanha e Colômbia. Mas o que são eles? Quem ou o que é responsável? E por que estão aparecendo em todo o mundo? As estruturas foram comparadas ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, no qual o monólito alienígena é um símbolo recorrente. Talvez isso tudo tenha sido iniciado por um artista da vanguarda que também era um grande fã de Kubrick. Um coletivo anônimo chamado de The Most Famous Artists acabou levando o crédito pelos de Utah e Califórnia, mas disse que não tinha nada a ver com os outros. Em um comunicado, disse que o monólito está fora do meu controle nesse momento. Boa sorte para todos os aliens trabalhando duro ao redor do globo para proteger o mito. Tom Dunford, um designer de West Sussex, reivindicou a propriedade do monólito da ilha de Wight, dizendo que o criou apenas por diversão. Mas até hoje, muitos monólitos, incluindo da Romênia, ainda não foram contabilizados. Embora o fotógrafo do Colorado Ross Bernards tenha fotografado 4 homens desmontando o monólito de Utah no meio da noite, não há explicação sobre como ou por que outros desapareceram. O melhor que podemos fazer por enquanto é especular. O que você acha? Esse mistério monolítico é um caso clássico de imitação perpetuado por criativos experientes que esperam seus 15 minutinhos de fama? Ou os chamados fabricantes de monólitos estão realmente levando crédito pelo trabalho de alguma forma de vida extraterrestre? Se o último for realmente verdade, o que será que os carinhas verdes querem dizer? E aí, qual desses mistérios inexplicáveis mais intrigou você? Conta pra gente nos comentários. E por que não assistir o meu vídeo sobre mistérios da internet, que vão bugar a sua mente? Muito obrigado por assistir. Até a próxima.